Olá, eu sou o João Álvaro, voluntário do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, e estou aqui para dar continuidade às atividades de fluidoterapia dominical que, devido à pandemia, encontra-se no modelo virtual. E esperamos que dentro em breve possamos estar novamente reunidos de modo presencial. Cada dia que passa, chegamos mais próximos desse objetivo. E como sempre fazemos nas atividades envolvendo a doutrina espírita, iniciaremos com uma prece. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, de infinita misericórdia e amor. Vamos, então, deixando de lado as nossas preocupações de ordem material, elevando o nosso pensamento até um plano maior, buscando a sintonia com os nossos companheiros espirituais. Vamos pedindo a eles que nos façam companhia ao longo dessa jornada, que nos proporcione paz, equilíbrio, para que possamos, por essa ocasião, assimilar um pouco mais de entendimento acerca das boas aventuranças e dos exemplos deixados pelo Cristo, divulgadas no Evangelho. Que o Senhor abençoe o nosso propósito, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. E hoje, abordando o seguinte tema, a parábola do administrador infiel, ou do mordomo infiel, como queiram. Essa parábola está em Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 2. Eu vou ler a passagem para uma melhor compreensão de todos. Ela inicia-se assim: Disse Jesus aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, um mordomo. E esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, disse o administrador: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois? O meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves
ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então o administrador disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: tu, quantos deve? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreva 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tomastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não tomastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A parábola retrata um administrador que se comportou de forma desonesta, que, temendo ser despedido por isso, combinou com os credores de seu patrão que confessasse dívidas menores do que as que realmente teriam, visando que eles o ajudassem com esse golpe. E o Senhor louvou a sua astúcia. Assim, à primeira vista, podemos até ter a falsa impressão que Jesus incentivava a prática de ilícitos. Mas não é nada disso, obviamente, né? Muito pelo contrário. Jesus nos deixa uma grande lição nessa parábola. A parábola representa simbolicamente os seguintes personagens: o proprietário ou o senhor é Deus. O mordomo infiel, o administrador infiel, é o homem. A propriedade é o mundo. Os devedores beneficiados são o nosso próximo. E os bens que estavam sendo administrados é tudo o que for material, físico, estando, portanto, à disposição do homem por certo tempo, né? São
de usufruto, pois podem ser retiradas a qualquer momento, sem aviso prévio, mesmo porque são bens duráveis, perecíveis, como tudo que é matéria mesmo. No uso da administração de qualquer desses bens, o homem procede como mordomo infiel, apropriando-se deles de forma egoística, acumulando-os para si, muitas vezes sem pensar no seu próximo. A infidelidade está em se apossar do que nos é dado temporariamente, apenas para ser administrado. Nada numa condição definitiva. Ou seja, muitas vezes fazemos mau uso do que nos é emprestado por Deus, acumulando bens materiais e acabamos não pensando no nosso próximo. Por vezes, acumulamos um patrimônio, imaginando que passaremos a eternidade aqui encarnados. Essa nossa existência é apenas uma breve passagem que, no piscar de olhos, podemos não mais existir, fisicamente falando. Acumulemos bens espirituais. Esse, sim, é o nosso verdadeiro patrimônio. Isso me fez lembrar da história do sábio do Egito. Talvez vocês já tenham me ouvido contá-la em outras oportunidades, mas ela é bem propícia para essa passagem, para essa ocasião. A história ilustra um turista americano que seguia um determinado sábio que residia no Egito. E ele lia praticamente tudo o que o sábio escrevia e nutria em seu íntimo o desejo de conhecê-lo pessoalmente. Eis que numa determinada ocasião o turista se programou, né, e fez uma viagem. Ele foi até o Egito, né? Mais precisamente, foi até Cairo. E lá chegando, né, com o endereço em mãos, foi até a residência desse sábio. Né? E qual não foi a sua surpresa ao se deparar, chegando ao destino, uma casa muito singela, simples mesmo. E ele pensou, né? Deve ter ocorrido algum engano, né? Mas já que eu estou aqui, né, deixa eu entrar e me certificar, né, do que exatamente está acontecendo, né? E o turista foi entrando, né, na humilde residência, né? O primeiro cômodo que ele entrou foi numa sala bem singela mesmo e adentrando um pouco mais as dependências dessa casa, ele entrou num quarto e
é um quarto relativamente pequeno, com poucos móveis, né? Era praticamente uma cama encostada numa parede, uma mesinha com uma cadeira no outro canto. E o que chamou mais atenção do turista foi uma estante cheia de livros, né? E então ele estava lá nessa circunstância e eis que o sábio adentra o quarto e o cumprimenta, né? Seja bem-vindo, sinta-se em casa, né? E o turista, não contendo o seu espanto, né? Comentou, né? Essa é a sua residência, né? E o sábio respondeu, sim, é aqui que eu resido, né? É aqui que eu escrevo, é aqui que eu faço as minhas atividades, né? E o turista, não contendo, né, seu espanto, ele pergunta, faz mais uma pergunta, né? Mas, escuta, cadê as suas coisas? E o sábio olhou de um lado do turista, olhou do outro lado e devolveu a pergunta: cadê as suas? E o turista respondeu: mas eu estou aqui só de passagem, né? E o sábio concluiu: eu também. Então, gente, devemos acumular bens espirituais e não só bens materiais, né? A verdadeira razão de estarmos aqui é o de evoluir espiritualmente. E a reencarnação é a nossa preciosa oportunidade do uso desse veículo físico, que é o corpo, né? E a interação com o nosso próximo, né? Sem o qual não conseguiríamos evoluir. Evoluímos na prática do amor. O amor é o mais poderoso combustível da nossa evolução. Seguindo a lei áurea deixada pelo Cristo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Pensemos nisso. Muita paz a todos.